Os destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto pra você uma história inacreditável. Uma mulher, ela foi presa na manhã de hoje no Rio de Janeiro por aplicar um golpe milionário contra a própria mãe. Os detalhes, que envolvem até o roubo de quadros da Tarsila do Amaral, eu conto pra você logo mais. Eu também vou trazer para você informações sobre a aprovação da proposta de reajuste aos ministros e servidores do STF para 2023. E com isso, os salários vão aumentar 18% e até outros servidores públicos podem se beneficiar desta proposta. E carta em defesa da democracia e do processo eleitoral recebeu hoje o apoio de diversos artistas, como Fernanda Montenegro e Milton Nascimento. E o YouTube tira do ar gravação de evento de Bolsonaro com embaixadores em que ele fez ataques às urnas eletrônicas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Eu abro esse episódio com uma notícia bem inacreditável. Inclusive, é bem difícil de definir como é essa notícia. Então, eu vou deixar essa conclusão para você, combinado? E a história, ela vem lá do Rio de Janeiro. Presta atenção. Uma mulher, ela foi presa na manhã de hoje, na zona sul do Rio, por aplicar um golpe milionário contra a própria mãe. Pois é. E como é que foi esse golpe? Eu já adianto que é bem complexo. Seguinte, a mãe dessa moça é uma idosa de 82 anos e ela é uma viúva de um marchand, que é o nome dado a um negociador de obras de arte. E ele deixou como herança para a mulher dele quadros de Tarsila do Amaral e de Cavalcante. Além disso, dinheiro e joias. E aí entra o golpe. A idosa, ela foi enganada pela própria filha porque ela se aliou a outros golpistas que se passavam por videntes para pegar esse dinheiro. E como é que a filha fez? Ela elaborou todo o plano no início de 2020 e, segundo a polícia, o primeiro passo foi contratar uma mulher para abordar a própria mãe no meio da rua e alertá-la sobre uma morte iminente na família. No caso, quem iria morrer, segundo essa previsão da vidente, seria a própria filha. E essa mulher, que se disse vidente, levou a idosa a outras duas comparsas, que foram apresentadas como uma cartomante e uma mãe de santo. E elas confirmaram essa previsão e sugeriram pagar por um trabalho para salvar a filha. Aí a idosa ficou assustada e contou tudo para a filha. E essa mulher, então, prosseguiu com o plano e fingiu ficar apavorada, suplicando para a mãe fazer esse tal trabalho espiritual. A mãe obedeceu e ela fez, em um intervalo de 15 dias, pagamentos que totalizaram 5 milhões de reais. Além disso, a filha e as outras pessoas que foram presas hoje durante a operação começaram a retirar os quadros valiosos da casa da idosa, alegando que essas obras, como da Tarsila do Amaral, precisavam passar por rezas. Depois do início desse tratamento espiritual, a filha começou a isolar a mãe dentro de casa, dispensando funcionários e prestadores de serviços domésticos. Aí, no começo de fevereiro, a idosa começou a perceber que a filha tinha uma relação com as videntes e aí parou de fazer esses repasses. Foi aí, então, que a filha começou a agredir e a ameaçar a própria mãe, que só então percebeu que era um plano. E como eu falei para você, ela parou de pagar as quantias pedidas pelos supostos trabalhos. E a filha passou a manter, então, a mãe em cárcere privado e também agredir a idosa. Ela ainda teria forçado a mãe a pagar mais 4 milhões de reais para esse grupo. E até joias e relógios começaram a ser vendidos, assim como as obras de arte.
Segundo a idosa, ela teve um prejuízo em mais ou menos 725 milhões de reais. Isso entre pagamentos sob extorsão e quadros roubados, incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Cavalcante. Porque algumas dessas obras de arte foram roubadas pela filha e pelo grupo e foram vendidas para um galerista de São Paulo. E outras foram vendidas para o Museu de Arte Latino-Americano em Buenos Aires. Então vai ser um pouco difícil recuperar essas obras que fazem parte também da cultura brasileira. Uma boa notícia nessa história é que durante a operação policial em que a filha da senhora e 3 pessoas foram presas, quadros foram encontrados. O perito da Polícia Civil, Newton Taumaturgo, participou dessa ação e ele relatou que alguns quadros foram encontrados embaixo da cama de uma das golpistas. Entre eles, a tela de Tarsila do Amaral, datada de 1929. Encontramos as 11 obras que estavam sendo procuradas, efetivamente, que a idosa relatou. Para a situação, elas estavam até bem acondicionadas. O local é que não era devido, estava entre o colchão e o estrado, né? Como se houvesse ali um espaço. A única obra que estava também com plástico bolha, papel manteiga, porém rasgado e aparecendo, era justamente o Sol Poente, a obra mais cara, a princípio, ali do acervo, né? Alguns quadros que foram levados por esses golpistas foram recuperados, como, por exemplo, o quadro Sol Poente de Tarsila do Amaral, que inclusive é o nome dessa operação. Essa obra ela é avaliada em 250 milhões de reais e estava sob o estrado da cama de um dos suspeitos. A polícia não revelou o nome da filha e nem o da vítima para preservá-las. CBN Eleições 2022. Eleição é sinônimo de democracia, né? E a carta em defesa do nosso sistema democrático e também do processo eleitoral, que foi divulgada pela Faculdade de Direito da USP, recebeu hoje apoio de diversos artistas. Entre eles, Fernanda Montenegro, Marisa Monte, Anitta, Milton Nascimento, Djavan, Caetano Veloso, Wagner Moura e Chico Buarque. E eles gravaram um vídeo com a leitura desse manifesto que já conta com mais de 850 mil assinaturas. Eu separei um trechinho aqui desse vídeo para você ouvir agora. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, e em meio às comemorações do 60º de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O documento conta também com assinaturas de diversos ex-ministros e ex-presidentes como Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Lula, e também ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal como Joaquim Barbosa. A leitura dessa carta vai acontecer amanhã na sede da Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo. E essa data ela foi escolhida porque é o aniversário da criação dos cursos de direito no país e coincide com a leitura do manifesto de 1977, que denunciava atos da ditadura militar. Essa carta ela foi elaborada por integrantes da tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e defende o processo eleitoral, os tribunais superiores e também a democracia. E mesmo sem citar o presidente Jair Bolsonaro, esse documento é uma reação aos sucessivos ataques do presidente ao sistema eleitoral. Inclusive, o presidente chama esse documento de cartinha. Outra informação que tem relação com a democracia é que hoje o YouTube retirou do ar aquela gravação do evento em que o presidente Jair Bolsonaro reuniu embaixadores
eleitores para repetir sem qualquer prova suspeitas que já foram esclarecidas sobre as urnas e o sistema eleitoral. Eu lembro você que esse evento aconteceu no dia 18 de julho no Palácio da Alvorada e reuniu representantes de vários países. E nesse evento, Bolsonaro repetiu mentiras sobre as eleições de 2018. Esses ataques do presidente às urnas geraram uma repercussão bem negativa na política e também na sociedade civil e até culminou nessa carta aí pela democracia. Em nota, o YouTube disse o seguinte, abre aspas, a política de integridade eleitoral do YouTube proíbe conteúdo com informações falsas sobre fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente tenham alterado o resultado de eleições anteriores após os resultados já terem sido oficialmente confirmados. Essa diretriz agora também se aplica às eleições presidenciais brasileiras de 2014, além do pleito de 2018. Fecha aspas. Agora eu vou lá para Brasília porque a ministra Rosa Weber foi eleita hoje a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. A posse dela está marcada para o dia 12 de setembro e ela vai substituir Luiz Fux, que está atualmente no comando da corte. Também durante a sessão dessa quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito o novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Para você entender como é que funciona isso internamente, essa eleição para escolher o presidente da corte é feita entre os próprios ministros do tribunal e são protocolares, porque o STF adota para a sucessão dos seus presidentes um sistema de rodízio que é baseado no critério de antiguidade. Então é eleito o ministro mais antigo e que ainda não tenha presidido o STF. E Rosa Weber, diferentemente dos presidentes anteriores, ela não vai cumprir 2 anos de mandato, porque ela vai se aposentar antes, em outubro de 2023, quando ela completa 75 anos. Durante a sessão que confirmou o nome dela como nova presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra agradeceu simbolicamente os ministros que a escolheram para o cargo. Exercer a chefia do Poder Judiciário na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para uma juíza de carreira como eu, que está na magistratura há 46 anos, é uma honra inexcedível. E, em especial, nesses tempos tumultuados que nós estamos vivendo, o exercício deste cargo trata-se de um imenso desafio, mas eu vou procurar desempenhá-lo com toda a serenidade e com a certeza do apoio de Vossas Excelências, que para mim será fundamental, e sempre na defesa da integridade e na soberania da Constituição e do regime democrático. No noticiário policial, hoje a Polícia Federal fez uma operação com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional para desarticular o plano de uma facção criminosa de São Paulo que pretendia realizar o resgate de presos nas penitenciárias federais de Brasília e de Porto Velho, em Rondônia. O objetivo desse grupo era libertar os chefes dessa organização criminosa, entre eles Marcos Camacho, que é conhecido como Marcola. Ele estava no Distrito Federal, mas ele foi transferido para o norte do país em março. E hoje, a mulher de Marcola foi um dos alvos dessa operação aqui em São Paulo. Além disso, 4 advogados que atuam em Brasília também são investigados, sendo que uma advogada foi presa pelos agentes. A Polícia Federal diz que os defensores dos presos extrapolavam as suas atividades profissionais ao transmitir e mediar as informações desse plano de resgate dos criminosos. Essas informações, então, eram repassadas pelos advogados durante o atendimento no palatório, quando o preso e o advogado podem conversar de forma reservada. E durante essas conversas, a Polícia Federal identificou falas em código, abordando situações jurídicas que comprovadamente não existiam para poder repassar informações desse plano de resgate. E uma das ações previa até mesmo o sequestro de autoridades do Departamento Penitenciário Nacional para forçar uma negociação pela liberação dos presos.
E esses chefes da facção criminosa que planejavam escapar desses presídios, em conversas com os advogados, disseram que o plano de fuga estava 95% pronto. Mas, por enquanto, a polícia conseguiu frustrar esses planos. Sobre o envolvimento de advogados nesse plano de fuga, o presidente da OAB do Distrito Federal diz que a ordem já foi informada do caso e vai analisar a situação dos advogados investigados. De acordo com Délio Lins e Silva, eles podem ser alvos de uma apuração no Tribunal de Ética da entidade e podem ser suspensos das atividades profissionais. Que pode ser feito dentro da OAB, e é o que nós fazemos sempre, né, quando acontece esse tipo de coisa, é a instauração de processo ético disciplinar para apurar a conduta do advogado e, dependendo do caso, pode haver inclusive uma suspensão provisória até que o processo ético seja julgado. Mas isso depende de comunicado à OAB e de a gente ter conhecimento de toda a documentação e do mérito da questão para poder averiguar se é caso de suspensão provisória ou não. Na economia, eu trago uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal que vai impactar as contas públicas. E eu estou me referindo a uma decisão do STF que formou maioria pela aprovação da proposta de reajuste aos ministros e servidores da Casa para 2023. Então, com essa proposta, os salários vão aumentar 18%. Assim, o ministro, que hoje recebe R$39 mil, vai passar a receber R$46 mil. O que vai gerar um efeito cascata, porque ninguém pode ganhar mais que um ministro do STF, é um teto constitucional. Então, por isso, quando o salário dos ministros aumenta, a remuneração de toda a administração pública também aumenta. Segundo a proposta que foi aprovada hoje, o reajuste vai ser concedido de forma parcelada, então, entre 2023 e 2024. Vão ser 4 parcelas, a primeira em abril de 2023, a segunda em agosto de 2023 e a terceira em janeiro de 2024 até a última que vai ser paga em julho de 2024. Para valer essa proposta, ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, o que não vai ser uma tarefa muito difícil, porque, como eu falei, o aumento nos salários dos ministros também significa um aumento geral para outras categorias, como os próprios parlamentares. Sobre esse assunto, o fundador da ONG Contas Abertas, o Gil Castelo Branco, disse para nossa reportagem que é difícil calcular o impacto fiscal total, porque muitas categorias estão atreladas a esse reajuste. Para ele, não é justo que o judiciário tenha um reajuste baseado na inflação em meio à crise econômica do nosso país. Bem, se isso acontecesse com todas as categorias profissionais no Brasil, seria justo. Agora, quando a enorme maioria das categorias profissionais no Brasil não consegue repor a inflação passada, então não é justo que os ministros do Supremo Tribunal Federal ou que todo o judiciário consiga mais esse privilégio, não é? Então eu acho que nesse momento esse aumento é absolutamente inoportuno, não é? Nós temos cerca de 20 milhões de famílias que estão sobrevivendo às custas de um auxílio emergencial de R$600. Já a coordenadora de formação política e sindical da FENAJUF, que é a Federação Nacional dos Juízes Federais, a Paula Meniconi, ela disse que esses reajustes vão ser pagos com valores remanejados do próprio orçamento do judiciário, sem a necessidade de novos repasses. Isso é claro se for aprovada a proposta. Uma recomposição salarial é algo que é direito, né? Isso é previsto na Constituição, isso é uma atribuição de cada poder de fazer a recomposição e orçamento para isso. Então, quando se diz que não há impacto no orçamento, é que o orçamento tem condição de absorver esse índice que, pelo menos, alivia, ainda que de forma acanhada, as imensas perdas que a gente tem sofrido. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,4% aos 110.174 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma baixa de 0,87% aos R$ 5,085. Já o euro fechou o dia com uma alta de 0,03%, cotado a R$ 5,239. Nos Estados Unidos, foi divulgado hoje um indicador importante que todas as
as economias mundiais estão de olho, e eu estou me referindo à inflação norte-americana, que ficou em 8,5% no acumulado de 12 meses até julho. Esse resultado ele veio abaixo dos 9,1% verificados em junho, quando a inflação atingiu o maior patamar desde dezembro de 1981. Apesar aí dessa boa notícia, dessa desaceleração, os preços dos alimentos por lá acumularam uma alta de 10,9% no período de um ano. E essa é a elevação mais expressiva em 12 meses, desde maio de 1979. No cenário internacional, essa semana, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está causando. Hoje ele disse que recusou a responder perguntas do procurador-geral do estado de Nova York em uma investigação civil sobre as práticas comerciais da família dele. A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, está investigando se a Trump Organization inflou os valores dos imóveis. E até agora, Trump e os dois filhos dele, o Donald Trump Jr. e a Ivanka Trump, lutaram para evitar testemunhar, mas eles perderam. E hoje Trump se recusou a falar qualquer coisa sobre esse assunto. A procuradora disse que a investigação dela descobriu evidências significativas de que a Trump Organization, que administra hotéis, campos de golfe e outros imóveis, exagerava os valores dos ativos para obter empréstimos favoráveis e subestimava os valores para obter incentivos fiscais. Trump negou as irregularidades e chamou a investigação de Nova York de motivação política. Por causa disso, ele resolveu invocar a 5ª emenda da Constituição. Para você se situar, nos Estados Unidos, quando você se recusa a responder algo para uma autoridade, você usa esse artifício da 5ª emenda da Constituição, que oferece aí uma proteção contra a autoincriminação. Ou seja, é aquela ideia de que ninguém é obrigado a criar provas contra si mesmo. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no @Juliana_Deprado no Twitter, tem o Insta que é o @JulianaDeprado e também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a querida Alexia Souza a partir das 7 horas da manhã, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.